outro olhar. Vice-reitor da Universidade de Coimbra, o propósito desta conversa é entender os motivos da atribuição ao Presidente da República, José Maria Neves, da medalha da Universidade de Coimbra. É uma mera atitude de praxe? É uma das mais altas condecorações que a Universidade de Coimbra tem para distinguir grandes personalidades, e José Maria das Neves é sem dúvida uma personalidade incontornável do mundo da língua portuguesa, e como alma mater das universidades de língua portuguesa era de devida justiça, inteiramente merecido e devido que distinguíssemos alguém que tantos serviços prestou pelo mundo lusófono e, em particular, pelas relações luso-cabo-verdianas. Nesse sentido, sendo José Maria das Neves, como disse muito bem, um homem de paz, porque sempre foi um homem que se distinguiu pela defesa do diálogo entre os povos e entre culturas, é também um sinal que a Universidade de Coimbra dá, distinguindo, sem dúvida, um homem da paz. A Universidade de Coimbra mantém uma estreita relação com Cabo Verde, através da Universidade de Cabo Verde, mesmo de longa data com a formação de quadros. Uma das áreas de cooperação é a formação de médicos. Começam aqui, vão terminar em Coimbra e depois regressam, mas há também uma outra expressão dessa cooperação entre as duas universidades, que é a formação de médicos de medicina geral e familiar. Nossa cooperação com Cabo Verde é muito antiga e tem-se distinguido sobretudo através, de facto, como disse, da Faculdade de Medicina, na formação dos futuros médicos que aqui cumprem, no âmbito do mestrado integrado, 2 anos da sua formação médica, e em que se têm distinguido por excelentes resultados. E por isso também homenageamos de alguma forma o papel da Faculdade de Medicina, através da professora Teresa Almeida Santos, que na homenagem fará o elogio de José Maria das Neves, assim elogiando também, assim lembrando também Agostinho Almeida Santos, que foi cônsul honorário de Cabo Verde em Portugal e alguém que tanto ajudou a estruturar as relações luso-cabo-verdianas, em particular através da Universidade de Coimbra. Estamos também a projetar, também através da nossa Faculdade de Medicina, que esta cooperação que hoje em dia vamos fazendo com sucesso nos vossos futuros médicos se alargue à medicina dentária, e os vossos médicos dentistas venham também a usufruir do mesmo que temos vindo a fazer em relação à medicina em geral. Mas também não posso deixar de dizer que a cooperação tem sido mais vasta, tem sido também no domínio do direito, porque a influência do direito português no cabo-verdiano é grande, sobretudo através da nossa Faculdade de Direito e, neste caso, através da Universidade de Santiago. A Universidade de Ciências e Tecnologia está há mais de 30 anos que o atual diretor, o professor Edmundo Monteiro, tem cooperação com a UNICV e com várias outras instituições universitárias, e temos aí um mestrado em Segurança Informática que é bastante importante, mostrando que Coimbra não é só tradição em áreas clássicas das humanidades, do direito ou da medicina, mas também nestas áreas de inovação e de ponta. E mais recentemente, permita-me também aqui esta lembrança, a nossa Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física tem colaborado ativamente não apenas com a UNICV, no âmbito de um mestrado em treino desportivo, mas já mais recentemente, há cerca de 1 ano e meio, 2, com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol. E por isso nós ficamos muito contentes e estamos a torcer em todo o Portugal, mas em particular na Universidade de Coimbra, pelo grande sucesso que estão a ter os Tubarões Azuis, e fazemos votos que vocês consigam eliminar mais um campeão do mundo no próximo dia 5. Que é a Argentina, de Messi, não é? Exatamente. Mas a Universidade de Coimbra recebe estudantes cabo-verdianos de outras áreas, e um dos problemas tem a ver com habitação, mas desde o início com a questão dos vistos, e depois temos informações e temos falado com algumas associações de estudantes, alguns têm de trabalhar, o que depois vem perturbar os estudos. Qual é a realidade vivida na Universidade de Coimbra e como é que os serviços académicos contribuem para contornar esse problema? Olha, a questão dos vistos tem a ver com o Estado, não é? E as questões da imigração são questões que respeitam ao Estado, e as questões da concessão dos vistos, não há nenhuma universidade
é uma universidade pública que possa contornar o cumprimento legítimo. Aquilo que nós temos visto em termos de política de imigração é que, de facto, a comunidade cabo-verdiana é uma comunidade muito bem integrada em Portugal. A comunidade dos estudantes cabo-verdianos é expressiva e são estudantes que se integram muito bem na nossa Universidade de Coimbra, que são exemplares até do ponto de vista do mérito académico, dos resultados que vão apresentando, e nós fazemos todo o esforço, como sempre fizemos ao longo de 736 anos de história, para os acolher e integrar, e é isso que eu sinto neles. O problema, obviamente, que também referiu da habitação, sabemos que é um problema de Portugal, que não são apenas os estudantes cabo-verdianos, são estudantes em geral, incluindo os nacionais, os europeus e toda a população portuguesa que enfrenta. Infelizmente, são problemas que a universidade só pode de alguma forma melhorar. Temos construído mais residências universitárias e vamos tentando dessa forma acudir aos estudantes que mais precisam, sejam eles de nacionalidade cabo-verdiana, sejam de nacionalidade angolana. Nós temos mais de 120 nacionalidades a estudar entre nós. Em vários estudos realizados em Portugal, um dos problemas identificados é a matemática e a língua portuguesa como focos de perturbação na integração dos estudantes cabo-verdianos. Tem estado a responder melhor ultimamente? Olha, eu confesso que não sinto que este seja um problema, sobretudo a parte da língua portuguesa, uma vez que a língua é a mesma. Não tenho essa percepção do convívio frequente que eu vou tendo com os estudantes de Cabo Verde, nomeadamente através das inúmeras realizações em conjunto com a Associação de Estudantes de Cabo Verde. De qualquer das formas, em geral, nós temos sempre uma faculdade de letras que ministra cursos de português, de aperfeiçoamento da língua, e que tem, no fundo, também aí esse objetivo de cumprir propósitos de integração através do aprimorar das qualificações linguísticas. A convergência normativa entre os países lusófonos, o reconhecimento mútuo de graus e diplomas tem ainda um caminho a percorrer. Temos sempre caminho a percorrer. Na União Europeia pode servir como um bom exemplo de inspiração. São matérias delicadas que têm a ver com a soberania dos Estados e problemas de confiança entre os Estados, e eu acho que o aprofundamento político dos objetivos e da atividade da CPLP tem ainda um caminho a percorrer e que deve ser percorrido, em particular num momento em que o mundo atravessa uma grande ruptura com os princípios do multilateralismo. Eu acho que as lideranças políticas da CPLP, designadamente nestes domínios da cooperação académica e científica e cultural, devem agora liderar pelo exemplo, aprofundando a cooperação entre os povos lusófonos, que são verdadeiramente povos irmãos. A Universidade de Coimbra tem uma vastíssima experiência desde a sua fundação. Em Cabo Verde tem-se discutido muito a questão dos rankings. Concorda com o ranking? Eu julgo que não podemos separar o vento com as mãos, e os rankings são um instrumento útil para aferir e para os próprios pais poderem aferir as suas escolhas. Obviamente, as métricas utilizadas que permitem dizer que umas universidades estão acima das outras podem ser sempre contestadas e muitas vezes julgo que não captam o prestígio das instituições verdadeiramente, não é? Muitas vezes temos índices quantitativos a sobrepor-se a qualitativos e, nesse sentido, por exemplo, as áreas das humanidades nunca veem o seu valor verdadeiramente refletido nos rankings, e eu julgo que isso é algo que empobrece essas métricas. E acho que também que nos rankings há uma sobrevalorização, por exemplo, das publicações em língua inglesa, e isso penaliza os povos do mundo lusófono, as instituições superiores do ensino lusófono, e sobretudo empobrece o processo de globalização, porque não capta a riqueza da diversidade, e nesse aspecto a riqueza do mundo lusófono fica sempre aquém do que devia acontecer e do que sucede na realidade, mas o prestígio não é sempre tão bem refletido como devia ser nos rankings.
Obviamente isto também é um caminho, os rankings vão mudando as métricas, o que já começa a haver alguma inversão no sentido de captar-se mais a importância, por exemplo, das humanidades, a importância, por exemplo, a valorização devida das publicações em língua portuguesa, e nós não devemos nem sobrevalorizar, nem desvalorizar os rankings. A Universidade de Coimbra tem-se reinventado, tem tido subidas constantes nos principais rankings, não fica deslumbrada com eles, não os desvaloriza, continua a trabalhar. Ao longo de 736 anos já enfrentámos muitos rankings, já enfrentámos inexistência de rankings, sobrevivemos, continuamos, temos 30 mil estudantes, uma atratividade internacional crescente, 20% dos estudantes são internacionais, continuamos a ser a universidade que mais estudantes brasileiros tem fora do Brasil. Isto diz muito, mais de 120 nacionalidades a estudar entre nós, isto independentemente dos rankings, onde também estamos bastante bem cotados. A lusofonia deveria ter algum programa de investigação e divulgação científica, justamente para tirar partido da língua portuguesa. Cada universidade, nomeadamente a nossa, não prescinde da sua marca, do seu ADN. Por isso eu comecei esta entrevista por dizer que somos a alma mater das universidades de língua portuguesa. Nós fomos a única universidade do espaço lusófono durante muito tempo. É essa a nossa grande força, é essa a nossa mais-valia. Nós hoje, no presente, temos de saber honrar essa memória. Julgo, como disse também, que caberia mais às lideranças políticas do mundo lusófono apostarem mais no reforço do mundo lusófono, designadamente através de uma maior atividade da CPLP, e eu penso que ao distinguirmos José Maria Neves, também estamos a dar esse sinal de algum líder que, para mim em particular, mas para a Universidade de Coimbra, que é aqui o mais importante, é um exemplo do que deveria ser de aposta no multilateralismo, de reforço em especial do mundo das relações lusófonas, para conseguirmos em última análise o objetivo da paz. É um convite às lideranças políticas para a reinvenção da CPLP? Eu acho que uma homenagem a um dos maiores políticos dos nossos tempos. Alguém que esteve ao serviço de Cabo Verde e do mundo da língua portuguesa como primeiro-ministro de tanto tempo, alguém que é presidente da República, alguém que se distinguiu numa ação tão importante pela defesa do Estado de Direito Democrático e pela democracia, alguém que se distinguiu sempre pela defesa do diálogo entre os povos e as culturas e, nesse sentido, pelo combate pelo multilateralismo, alguém que se distinguiu sempre pelo abraçar as grandes causas da humanidade, estando bastante à frente na vanguarda Cabo Verde, na valorização dos desafios climáticos, nomeadamente na valorização do papel dos oceanos e não apenas da economia azul para a sustentabilidade geracional, alguém que valoriza a pessoa e, nesse sentido, toda a aposta que fez na digitalização do Estado e dos serviços públicos enquanto Primeiro-Ministro é sempre uma aposta do digital ao serviço da pessoa e não ao contrário, e nesse sentido também uma lição para os desafios que a inteligência artificial pode apresentar para a humanidade em geral. É alguém que deve ser homenageado não apenas pelo que é e por ter sido um antigo estudante nosso que aqui estudou um ano na nossa Faculdade de Direito, mas é alguém, sobretudo, que deve ser homenageado pelo exemplo que assim dá para o mundo, para as lideranças do mundo lusófono e para o mundo em geral. Outro olhar.